Mas uma coisa que vocês notarão facilmente, quando começa a estudar os clássicos, chamados clássicos da ciência política, é que, primeiro, esta coisa que hoje nós entendemos por política não existiu durante a maior parte da história humana. Claro que existiam disputas de poder, tá certo? Mas não era um assunto de interesse público, onde todo mundo participava. Realmente não era isso. Ninguém queria saber da política, né? Se você pega numa sociedade, vamos dizer, estratificada, onde, de certo modo, o destino do indivíduo já está delimitado pela casta ou classe onde ele nasceu, ele realmente não se interessa pelo problema, pelas ocupações das outras castas. E isso, na realidade, é uma visão mais realista das coisas. Por quê? Porque, decorrido 500 anos desde o começo da modernidade, e desde o advento do que hoje nós chamamos de democracia, a política ainda é eminentemente o assunto de uma casta em particular, ou de uma classe em particular, e a participação popular é, em grande parte, uma ilusão. Quer dizer, o que existe... O Brasil é um exemplo característico, né? Eu tenho influído nisso, falar, a chamada comunicação de massas no Brasil não atinge a massa, só atinge a elite. Então, como é que ela tem poder? Ela tem poder não porque ela molde a conduta da massa, mas porque ela é o órgão interno do diálogo dentro da elite, do qual o povo não participa e nem fica sabendo de nada. Isso quer dizer que a maior parte das decisões políticas no Brasil são realmente secretas, ninguém fica sabendo. Ou quando fica sabendo, a coisa já está ali em vigor faz 20 anos e ninguém te avisou. Tá certo? Então, é evidente que o sistema democrático, o sistema representativo no Brasil, é 100% farsesco. Ele não existe. Quer dizer, você vota no sujeito, ele vai para Brasília, você não tem a menor ideia do que ele está fazendo lá, durante 4 anos. Aí depois você vota nele apenas por hábito. Quer dizer, o povo realmente não acompanha, o povo não é consultado. Ele é consultado no dia da eleição. E o resto? Como é que você vai acompanhar a atividade desses canais que já estão colocados lá no meio do país, escondidos em Brasília? Isso é impossível. Então, tudo no Brasil foi feito para afastar o povo do processo decisório. Há muitos países em que a coisa é assim e ninguém nem reclama. Na China também é assim, ninguém reclama. Tá certo? Você pode perguntar assim, como é que, por exemplo, o regime comunista durou 60 anos na União Soviética sem que ninguém reclamasse? Quer dizer, o segredo disso não era só a repressão policial, era a simples falta de informação. Nós podemos dizer que praticamente toda a política soviética era secreta. E o órgão chamado Polícia Secreta, que era a KGB não era só uma polícia secreta, a KGB era tudo, ela era o governo soviético. Portanto, era tudo secreto, ninguém sabia de coisa nenhuma, você vai reclamar contra o quê? E você também, como você não tem os seus meios de informação e de difusão, só a elite tem, então você não tem o menor meio de ação. Eu até fico espantado de ver como que eles conseguiram prender tantos dissidentes, né, que não dissentiam em absolutamente nada, porque eles não tinham meio de fazer isso. Né? Então, a maior parte desses prisioneiros políticos não tinham feito absolutamente nada contra o Estado, estavam numa situação de inanimidade total. Isso aconteceu em vários lugares. Né? Se você pegar os regimes fascista e nazista, eles nunca alcançaram esse nível de controle da sociedade. Você vê que ali dentro da Alemanha havia divisões de hostilidades terríveis entre vários serviços secretos concorrentes, tá certo? E dentro das Forças Armadas houve uma resistência enorme ao Hitler, houve até um atentado contra o homem e assim por diante. Mas, e no fascismo, então, veja, o fascismo nunca foi um regime totalitário, foi uma ditadura. Mas ele tinha 2 poderes concorrentes que ele não podia eliminar, que era a igreja e o rei. Então, como esse totalitário, se tem concorrentes do governo, né? Você vê que, no fim, o Mussolini é demitido pelo rei. Né? Então, não era tão totalitário assim. Era opressivo, sem sombra de dúvida, ditatorial, mas nunca teve o grau de controle que chegou a ter o governo soviético, ou mais ainda o governo chinês, não só na época do comunismo explícito, mas até hoje. Tá certo? Então, as pessoas que contam a história da democracia moderna, elas fazem o seguinte, é como se toda a história humana se passasse na Inglaterra e nos Estados Unidos.
Então, foi um progresso da democracia, da liberdade, dos direitos humanos. Sim, mas o que estava acontecendo no resto do mundo? Então, eles dão uma falsa universalidade a um processo que é característico dos países anglo-saxônicos. Então, aqui nos Estados Unidos, eu até entendo, porque aqui a sociedade é tão variada, a cultura é tão rica que o sujeito pode passar o resto da vida se alimentando só de cultura local e nunca saber nada do que se passa em torno. Então, em geral, a ignorância do americano sobre o resto do mundo é um negócio assombroso. Mas ele, de fato, ele não precisa saber isso. Por quê? Porque o que os outros países fazem não afeta os Estados Unidos. Agora, com o negócio da imigração, começou a afetar um pouco e eles começaram a acordar. Mas, você vê, quando houve, por exemplo, o bombardeio de Pearl Harbor, os caras não sabiam nem onde era o tal do Japão, porra. Não estavam nem um pouco interessados no Japão. E o próprio bombardeio foi provocado por uma série de medidas do próprio governo americano que ninguém ficou sabendo, ficaram sabendo 30 anos depois. Então, a história da democracia moderna, em grande parte, é uma história ilusória. É a história que está tomando ideais como se fossem fatos. Quer dizer, não é porque você gosta de certas coisas, você aprova certas políticas, que essas políticas estão disseminadas, que estão sendo aplicadas no mundo. Simplesmente a coisa não é assim. Se você pensar o período moderno, que é o período da criação das democracias, ele é o período do genocídio, como nunca houve antes. Você vê os tiranos da antiguidade, Átila Uno, Júlio César, Gengis Khan, nunca fizeram genocídio na escala que esta época da democracia fez. Então, nós precisamos entender, uma coisa é a história real, outra coisa é a história dos ideais políticos. Então, quando nós vemos a ideia do Benedetto Croce, um liberal italiano, como todo liberal cheio de ilusão na cabeça, e ele dizia, a história é a história da liberdade. Eu digo, bom, na sua cabeça. E na história, como é que se diz? Das constituições jurídicas de alguns países ocidentais. Mas se você pegar o resto do mundo e falar para o chinês que é a história da liberdade, ele vai rir na sua cara. Então, em geral, a nossa concepção da democracia é um erro etnocêntrico, que pega alguns países como se eles fossem a humanidade inteira. Então, se nós fomos educados aí, é claro que, como todo mundo no Brasil tudo, cientista social, cientista político, todos eles são primeiro intoxicados por isso e depois intoxicados de marxismo. Se não tivesse tido esta injeção de democratice antes, o marxismo também não entraria. Se o sujeito está consciente, fala, a democracia é um negócio lindo, eu amo, mas ela não existe. Não existe aqui, muito menos existe na União Soviética, em Cuba, etc, etc. Então, entenderia que o mar não está para peixe, que a situação é muito grave e que nós não temos nada o que comemorar na modernidade. Quando você vê a Revolução Francesa, em um ano, matou mais gente do que a Inquisição Espanhola havia matado em 4 séculos. Isto foi, vamos dizer, medida inaugural da democracia. Quando você pega os primeiros teóricos que delinearam os ideais modernos, começa mais ou menos a partir de 1500, uma coisa mais ou menos assim, do início da modernidade. A situação do início da modernidade é brilhantemente descrita pelo Eric Voegelin no volume 7 da História das Ideias Políticas. Eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês. Ele diz, o estado da teoria política no começo do século XVII pode com justiça ser chamado estado de naufrágio. As grandes instituições da humanidade ocidental, a Igreja e o Império, tinham passado. E os novos corpos místicos, as nações, ainda não tinham crescido bastante para sustentar uma organização de pensamento político. Ou seja, a Europa já havia se dividido de várias nações, mas elas não tinham sequer uma teoria da sua Constituição. Portanto, elas não tinham uma imagem clara de si mesmas que pudesse, então, orientar a sua política. Entre o Império e o Estado Nacional, o homem foi deixado só. A tábula rasa de Descartes era mais do que o princípio metodológico de um filósofo. Era o estado real do homem sem o abrigo de um cosmo. Um cosmo é um pequeno universo criado, vamos dizer, pela tradição e pelo tempo. Veja que observação terrível. Esse cara, às vezes, ele diz mais em uma linha do que 1000 estudiosos de Descartes disseram.
O único negro que pegou isso aqui também fui eu e o Antônio Negri, comunistão, né? Que ele coloca lá o Descartes como o filósofo do início do capitalismo, né? Capitalismo moderno. E a situação do homem cartesiano era realmente o homem que não tinha outro outro quadro de referência, outra unidade de medida, senão a sua própria experiência individual. Quer dizer, o eu era tudo que ele tinha, então ele coloca o eu no centro da construção cognitiva. Por quê? Ele não tinha mais as grandes referências que eram a estrutura do império, que abrangia a Europa toda, e a fé católica. Ele se dizia católico, mas ele não entendia nada da fé católica. Então, esse homem perdido no espaço e no tempo, ele se coloca, então, como fundamento de todo o conhecimento. O mesmo raciocínio é feito com relação às nações. Não existe uma teoria geral, teoria política geral, que sirva para todas as nações. Então, cada uma inventa a sua própria e se idealiza, não de acordo com o que ela é realmente, e não de acordo com o que foi o seu passado, mas com aquilo que ela espera ser. E isso que ela espera ser é vendido para todo mundo como se fosse uma imagem do que já está acontecendo. E ele dá aqui um exemplo do grande teórico político, Althusius, em que o Althusius descreve a estrutura da sociedade partindo das pequenas associações, a família, o bairro, a prefeitura, etc. Tudo aí subindo até chegar lá em cima no topo, que tem o Estado, ou o que eles chamavam de República. Quando você vai ver a história posterior, se você me perguntar qual república foi constituída assim, isso é, pela progressiva aglomeração e associação de unidades menores que vão se escalonando uma hierarquia até chegar nenhuma. Ao contrário, você vê que a tendência geral foi a autoridade de cima dissolver as autoridades intermediárias e mandar nelas cada vez mais. Se você pega o direito atual, o direito de família, né, que é praticamente a criação do século XIX, praticamente a criação de Napoleão, né, você vê que o Estado manda até nas relações humanas mais íntimas e particulares. O que o marido e a mulher podem fazer, o que eles podem falar, como tem que educar os filhos, etc, etc, etc. Então, em vez da família as famílias serem unidades que vão se associando para constituir a República se constitui do jeito que ela bem entender. Tá certo? Então, essas unidades menores não têm mais autonomia, não têm mais poder nenhum. Então, você lê o Althusius, tudo isso que ele escreveu é apenas uma idealização que nunca foi realizada. Mas também, quando você pega todas as teorias dessa época são assim. A do Thomas Hobbes é assim, John Locke é assim. A do Kant, mais tarde, do Kant, são assim. É tudo idealismo. Você não tem, em parte alguma, uma descrição real da situação política. Isso demora muito tempo. E o sujeito que diz que o Maquiavel fez esta descrição, esse é o mais louco de todos. Porque o único sujeito que veio a se parecer com o príncipe do Maquiavel foi Stalin. O único que fez tudo aquilo e saiu bem. Tem um só. Mas 4 séculos depois do Maquiavel, nesse ínterim, todos que tentaram se deram sempre muito mal. Então, também a obra toda do Maquiavel, nessa obra, a ideia do príncipe tem muito menos importância do que a ideia da Terceira Roma. E quantas Terceiras Romas existem? A Rússia acha que ela é, os Estados Unidos acham que é, a Europa Ocidental acha que é, e assim por diante, e os muçulmanos também acham que são. Então, a Terceira Roma simplesmente não existe. Ela é o nome de um monte de coisas que não tem nada a ver um com o outro, e que são inimigos entre si. Então, fala, pô, mas onde que nós vamos encontrar uma ciência política que descreve as coisas como são? Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.